E finalmente veio aí a história que vocês me pediram muito, me marcaram falando, Beta, pelo amor de Deus, você tem que comentar essa história, que é a história da noiva que, logo antes do casamento, descobriu que o noivo estava tendo um caso com um padrinho e que, pelo menos, até onde eu entendi aqui, ele foi legal e contou que estava tendo caso e pegou os trapinhos de bunda dele e foi, olha, zarpar. Lembram dessa história? Pois é, temos atualizações. Ê, boi! Ai, gente, lembra dessa mona que conta a história mal pra caralho? Pra quem não sabe o que aconteceu, vou resumir bem resumido. Esta mona apareceu na internet contando que o marido, que ela estava para casar com o marido era chucro, o marido era da roça, não sei o que, e do nada ela tinha um melhor amigo, e do nada ela descobriu que o marido e o melhor amigo estavam se pegando, e eles vazaram, avisaram a ela, oi Mona, estamos apaixonados, e foram embora. Esse vídeo inteiro conta, o povo inclusive odiou minha opinião, fui muito esculachado nesse vídeo. Mas, recentemente ela voltou. Inclusive, ela tá bem diferente. Porque aqui, ó, olha como é que ela era. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ela era assim, ó. E, menina, ela mudou bastante. Tá loura. Ela voltou. Aprendeu a fazer vídeo? Aí já acho que já é forte demais. Mas vamos ver, tá? E não é que o mundo girou rápido demais? Adivinha quem que ligou pra gente, amiga? Adivinha, gente, amiga? Chorando, amiga. Ele mesmo, Jurandir. Ligou de um outro número falando que não sabe o que aconteceu, que ele não sabe o que deu na cabeça dele pra ele jogar tudo pro alto e ir embora, que eu sou o grande amor da vida dele, que ele está profundamente arrependido, que ele não quer ficar no mesmo metro quadrado que o Lucas, que ele sente nojo dele. E eu atendi e falei, alô? Porque pra mim era um número qualquer, né? Porque, tipo assim, quando a gente fica solteiro e baixa o Tinder, você sai passando por um monte de gente. Eu, alô? Na hora que eu ouvi a voz dele, meu brilho sumiu, vou confessar. Sabe, final de semana, que eu tava tristinha, abri uma live e tal? Pois é, foi nesse dia que ele ligou. Falei, alô? Alô? E aí ele começou a chorar e falar. Assim, na hora, pra ser sincero pra vocês, meu coração deu aquela balançada do sentimento que eu tinha de amar, né? De falar assim, nossa, que saudade da voz dessa pessoa. E aí seu coração dói porque você escuta a pessoa que você amou muito chorando. Sabe aquela coisa? Quando você ama alguém e a pessoa começa a chorar e você fala, não chora não, calma, calma, calma. E você faz de tudo pra tentar consolar ela. Pois é. A minha primeira sensação foi essa. E aí eu deixei ele falar tudo que ele tinha pra falar. E depois que ele falou, chorou e parou de chorar, eu virei pra ele. Ai, graças a Deus que ela não colocou a vinheta e-boi dessa, né? Ela botava uma vinheta em todos os vídeos. E você vê que, assim, cara, essa foi uma história que bombou muito na internet. Muita gente soube. Só que ela tá super diferente. Ela não botou um texto escrevendo... Vou dar esse curso, tá? Telecurso 2000. Não botou um texto dizendo meu marido que fugiu com o padrinho voltou. Por isso, inclusive, que nem tem tanto engajamento os vídeos que ela tá fazendo. Porque a galera nem sabe que é ela, não sabe que história é. E a galera nem caiu ainda na real que era uma história... Era essa história que viralizou... Moça, tinha que reescrever botando esse início direito. Que aí o povo ia assistir. Ele e falei, posso falar agora? Ele falou, pode. Aí ela disse, posso falar agora? E ele disse, pode.
Calma aí que eu vou falar uma coisa agora. Inclusive, vocês adoram elogiar a minha pele. E eu já falei pra vocês, tô falando direto aqui o quanto eu estou cuidando da minha pele com o Creamy. Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana lá nos meus stories falando da minha skincare com Creamy, tá? E eu vou falar aqui sobre os produtos que eu usei. Já mostrei pra vocês, inclusive, em live. Já mostrei pra vocês no meu cupom, mas vou falar do meu cupom já já. Bem, o primeiro é esse aqui, ó, que é o Vitamina C Gold da Creamy. Ele combina a vitamina C pura, que é estabilizada com moléculas de ouro, tá? E vitamina C lipossolúvel, que é muito mais compatível com a pele, né? Então ela vai ajudar a ter uma absorção melhor, ajuda a proteger contra os radicais livres, uniformiza o tom e auxilia na redução das manchas. Ó a textura, ó. Bota um pouquinho, e eu faço isso aqui antes de qualquer coisa, tá? O rosto limpo, sem passar nada. Tipo assim, saí do banho ou limpei o rosto, primeira coisa que eu faço é passar a vitamina C, né? Passo aqui na testa, passo aqui, ó, e passo aqui. Aí, o outro é o ácido glicólico da Creamy, tá? Esse aqui eu uso muito também, fica aqui na minha mesa. Ele ajuda na renovação celular, na textura da pele e estimula a produção do colágeno e também controla a oleosidade, que é uma coisa que eu preciso bastante, porque minha pele é bastante oleosa, tá? Tem uma textura muito gostosa, ó. Boto aqui, ó, um pumpzinho, venho aqui, ó. Passo aqui também. E aí, menina, você tem que aproveitar pra garantir os descontos no site da Creamy, tá? Tá cheio de cupom. Aliás, ó, atenção. Tem cupom meu, tá? 15% de desconto com o cupom Primeira Beta. Se você nunca fez nenhuma compra na Creamy, você bota esse cupom, você ganha 15% de desconto. E se você já é cliente da Creamy, já comprou com a Creamy, já usou meu cupom, você pode usar meu cupom de novo, tá? Ó, Beta, 10% de desconto em qualquer compra sua. Se você quiser, acesse o link aqui na descrição do vídeo e vamos cuidar da pele, meu amor. Ainda mais, ó, nesse calor, nesse verão. Vai ser uma delícia, a gente vai ficar belíssima. E de volta ao vídeo. Então, voltando. Eu comecei a falar. Aí teve coisas, gente, que eu falei que, assim, foi como se tivesse tirado um caminhão das minhas costas. Coisas que eu queria falar exclusivamente pra ele. Não era coisas que eu queria falar aqui, não era coisas que eu queria falar com a minha psicóloga, não era coisa que eu queria falar com o meu psiquiatra, que eu acho que eu enlouqueci ele, que nem psiquiatra ele quer ser mais. E aí eu falei muita coisa com ele. Tipo assim, isso foi papo de umas 2 Gente, o que de tão impressionante ela falou pro psiquiatra que o psiquiatra quer desistir da carreira dele? horas Juro. de ligação. Eu falei muita coisa com ele, muita coisa mesmo. De tudo, de como que eu me senti, do que ele fez, de tudo que isso me causou, de todos os danos que isso me trouxe, de todas as inseguranças que isso me trouxe. E aí ele falou que ele assiste os nossos vídeos, que o Lucas mostrava pra ele que eu tava bem, pra ele ver que eu tava bem e ele não se sentir culpado por ter me deixado, né, pra trás. E eu falei com ele, falei, olha, você sabe que eu enfrentei isso, tô enfrentando isso, tentando levar com a maior leveza possível e tentando colocar alegria nisso, mas você sabe que isso foi pra mim a pior coisa da minha vida. Porque você, tipo assim, sambou em cima de um sonho da minha vida, que era casar, que é casar. E aí eu fiz pra ele inúmeras perguntas. Perguntas que, mesmo se ele estivesse mentindo, talvez com a resposta, que depois de tudo que ele fez não tinha nem como mais acreditar nele, mas perguntas que eu queria saber, que eu queria ouvir da boca dele, sabe? E aí eu perguntei pra ele, falei com ele, cara, quando que eu deixei de ser suficiente pra você? Quando que eu te neguei alguma coisa? Quando que você deixou de me amar? Quando que vocês começaram? Como que vocês se envolveram? Aonde vocês se encontravam? Em que momento da vida de vocês que vocês se encontravam? Porque você vivia enfiado naquele aras, trabalhando igual um louco. Quando você tinha tempo para você me trair? E quando você começou a pensar isso?
E eu fiz pra ele, gente, inúmeras perguntas. E ele foi me respondendo todas. E o que ele me falou foi que a cabeça dele virou da noite pro dia. E que ele não conseguia. O povo já tá dizendo que foi até amarração. Às vezes, gente, é só fogo no furico mesmo. Ia mais controlar as coisas, sabe? E aí eu escutei ele, falei com ele que tudo me chateou muito, que a mãe dele me chateou muito, que ele ter pedido a aliança que ele me deu, isso aí acabou comigo também, que ele ter casado. Eu falei com ele, você ter casado com o Lucas no dia do meu aniversário, isso também foi uma outra facada. Essa parte é nova, eles casaram. E ela ficou sabendo e eles casaram no dia do aniversário dela. Mas ela continuou seguindo pra saber o que estava acontecendo? Que você me deu, eu falei, cara, eu poderia cair de um cavalo a 60 km por hora no asfalto, que não ia doer tanto igual doeu o que você fez. E aí eu falei tudo que tinha pra falar com ele, eu falei. Falei, chorei, xinguei, briguei, chamei ele do nome, do pior palavrão que você pensar que existe no precipício do inferno, até o subsolo eu chamei ele também. E escutei também o que ele tinha pra poder falar. E aí no final, ele perguntou. Ela chegou pra ele e falou, posso xingar agora? Ele falou, olha, eu me arrependo muito do que eu fiz, me perdoa, eu quero voltar, que eu separo dele, que eu não faço isso nunca mais, que não sei o que tem, e que a gente muda daqui, tipo assim, daqui ele quis dizer do país, sabe? E eu falei com ele, olha, as coisas não funcionam assim, né? A gente não se livra de um deserto fugindo dele. Quando a gente sai de um deserto, sem ser no tempo de Deus, o deserto acompanha a gente por onde a gente for. Então não adianta. Isso que eu tenho que passar, eu tenho que passar. Eu posso ir embora para qualquer lugar do mundo. Que isso que eu tô sentindo, isso que eu tô vivendo, vai ir comigo. Até o momento que eu terminar de passar por isso que eu estou passando. E aí eu falei com ele, olha, eu fiquei com muita raiva de você mesmo. Eu quase enlouqueci por sua causa. Eu quase fui parar dentro de uma clínica, de um hospital psiquiátrico por sua causa. O meu psiquiatra, ele queria me internar a todo custo. Eu tenho carta feita por ele, para ele me internar. Teve um dia que eu cheguei no consultório dele e que ele não queria me deixar sair e que ele queria chamar a ambulância para me levar do consultório pro hospital que tem aqui. E eu falei com ele, cara, você conseguiu me enlouquecer por um tempo. Eu vi, assim, a minha vida desmoronando, eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu gostava, eu não sabia mais nada. Eu tive que literalmente me refazer, me reerguer, me reconstruir e tá lidando com tudo isso sozinha e eu via inúmeras coisas que me lembravam você e ainda assim eu tinha que continuar. A nossa paixão pelos cavalos, por andar, por montaria, pelo estilo country, por tudo. Aí eu falei com ele, olha, eu senti muita raiva de você, mas eu te perdoei não porque você merece, mas porque eu mereço. Porque o perdão, quando ele é liberado, ele traz paz para quem liberou e não para quem recebeu. Então eu falei com ele, eu te perdoei porque eu mereço seguir com meu coração leve e livre. Mas eu não tenho mais aquele sentimento de amor que eu tinha antes por você. E isso você conseguiu matar, de verdade. O sentimento que eu tenho hoje por você, sendo bem sincera, que é um sentimento que eu odeio sentir por qualquer pessoa, é dó. Pena e dó. Muita dó mesmo. De ver que você jogou a sua vida pra cima. Que não foi só eu que ele abriu mão. Ele abriu mão de um emprego que ele amava, que ele falava que era o sonho dele. Ele abriu mão dos amigos dele aqui. Ele abriu mão de uma reputação que ele tinha aqui. Ele abriu mão do nome dele. Ele abriu mão de muita coisa, porque a cabeça dele simplesmente virou, segundo ele.
E aí eu falei com ele, falei, olha, eu não amo mais você para poder reatar nada, eu não quero mais nada, definitivamente você matou a nossa história e eu desejo que você siga sua vida feliz, seja com o Lucas, seja sem o Lucas, seja com outra mulher, mas eu espero que você não faça com outra mulher o que você fez comigo, de verdade. E sendo sincera com você, eu te agradeço imensamente, eu falando isso com ele, eu te agradeço imensamente por você ter deixado aquela carta e ter ido embora. Porque eu não sei o que eu teria feito com você se você estivesse aqui. Ele abandonou ela dias antes, meses antes, eu acho, do casamento, e deixou só uma carta falando que ele estava apaixonado e tudo mais, etc. É isso que ela tá falando sobre essa carta, tá? Eu não sei o que eu seria capaz de fazer. E algo bom não é. Porque eu sou uma pessoa muito calma, gente, muito calma. Eu faço de tudo para não ficar nervosa, porque quando eu fico nervosa, eu saio de mim e eu perco todo o controle da situação. Então foi isso que eu falei para ele, ele continua chorando, mas aí a gente se despediu. Aparentemente ele entendeu e foi isso. Até porque no meu coração eu já tô meio que apaixonadinha por outra pessoa. Mas incrível, né? Como é que o mundo rodou rápido. Eu achei que... E não é que o mundo girou rápido demais. Os vídeos continuam tão confusos. Eu achei essa história tão estranha. Do nada esse cara voltar a Adivinha falar quem que ligou? falar que estava profundamente apaixonado de volta por ela. Quer dizer, não foi isso que ele falou, né? Mas, pelo amor de Deus, volta pra mim. Entendi. Ela fez vários Qual foi? vídeos contando o que ele contou pra ela. As respostas do Jurandir. Qual foram? Eu recebi muito esse comentário no vídeo que eu postei, contando que foi que a gente conversou, né? No final de semana, depois de tudo que aconteceu, depois dele ter ido embora, enfim. Ele me ligou, a gente conversou e eu fiz muitas perguntas pra ele, muitas perguntas mesmo. Ah, Lari, mas você precisa virar a página. Eu recebi muitos comentários assim também. Você precisa virar a página, você precisa liberar o perdão, você precisa seguir sua vida. Eu já liberei pra ele o perdão. Ele tá perdoado. Assim como o Lucas também tá perdoado. Mas isso não significa que eu precise conviver com eles novamente, né? Então ele tá perdoado, mas ele vai seguir a vida dele lá e eu vou seguir a minha vida aqui. Já adianto pra vocês que não existe nenhuma possibilidade de volta. Eu não vou voltar pra ele de forma Que nenhuma. bom, né? Né? E eu já deixei isso pra ele muito, muito claro, muito nítido, independente de qual chantagem emocional que ele possa vir fazer. E sobre seguir a vida, sobre virar a página, eu tô seguindo a minha vida. Tanto que eu já estou até interessada sentimentalmente, né, em outra pessoa. Né? Eu já tô gostando de outra pessoa. Então, o espaço que ele tinha acabou. Né? Já tem outra pessoa no lugar e eu jamais iria deixar de sentir o que eu tô sentindo ou de conhecer a pessoa que eu tava conhecendo para voltar para um passado tão desastroso, né, quanto esse. Mas, vamos lá. Eu fiz para ele várias perguntas, tá? Várias mesmo. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: por que você fez isso? E aí você se pergunta: ah, mas já passou. Pra que você quer saber? Por que isso, Mas gente? não tá claro por que Por ele mais fez que eu tenha isso? perdoado, mas é uma coisa que me aconteceu que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Ele fez isso porque tava com o furico em fogo. Por que ele fez isso? Não tem muito objetivo, não tem muita explicação além da mais óbvia, né? Ou não? Né? Foi uma coisa que tirou meu cabelo, que eu amava, que ele também amava. Foi uma coisa que tirou minhas empresas. Foi uma coisa que me deixou completamente desestabilizada financeiramente. Foi uma coisa que me fez pegar dinheiro com agiota para poder quitar alguns fornecedores que estavam insuportáveis. Então, assim, me trouxe muitos problemas e eu precisava saber o porquê, entendeu? Até porque quando ele estava aqui... Tem essa parte aí que é foda, que eu achei bem escroto, né? Que ele... Amei.
ele abandonou ela pra ela resolver o casamento que já tava tudo combinado já. Que eu colocava minha alma no fogo, afirmando que ele me amava. E aí eu perguntei pra ele, eu falei com ele, por que você fez isso? Pensou com a Por cabeça quê? embaixo. O que passou na sua cabeça? Em que momento você achou que eu merecia isso que você fez? Ou que eu merecia que você me traísse? O que eu fiz? E aí a resposta dele foi que de forma nenhuma eu merecia, só que teve uma situação no nosso namoro que eu fiz, que eu nem sabia, que ele não gostou e que o Lucas estava presente e ele viu. E aí, na hora que eu saí de perto deles pra ir no banheiro, ele virou e falou que o Lucas falou com ele assim, que eu era assim mesmo, que ele não tinha visto nada ainda, que era dali pra pior, que ele ainda ia passar muita raiva comigo. E aí ele falou que a partir daí ele começou a pensar sobre isso que ele falou pra ele. A partir disso ele começou a querer mamar pirocão? Desculpa. A partir disso ele se apaixonou pelo cara? E aí ele começou aí ele falou que ele começou a repensar se a gente junto, como casal, assim, casado, todo dia junto, se a gente ia dar mesmo certo. Mas uma coisa é você repensar o casamento, outra coisa é você sair apaixonado pelo cara, né? Não faz muito sentido essa história. E que aí ele falou que nesse momento foi o momento em que mais o Lucas se aproximou dele. Que ele falou que era um momento que ele estava com muita dúvida quanto a mim, se era isso mesmo, ou se eu ia continuar com algum comportamento que ele não fosse gostar. Tá, mas o que eu fiz que ele não gostou? Nós estávamos no cinema, nós três. Porque toda vez que a gente saía, eu sempre chamava o Lucas pra ir, porque na minha cabeça ele ia ficar sozinho, era meu melhor amigo, vamos com a gente. Então ele sempre saiu com a gente. Aí foi no cinema nós três. Eu sentei aqui, Jurandir sentou aqui, Lucas sentou aqui. Beleza, a gente tava vendo um filme. Aí, gente, no meio do filme, aconteceu uma cena lá que eu fiz um comentário. E aí, o Jurandir foi e comentou por cima, falando que discordava do meu comentário. E eu virei pra ele e respondi de forma um pouco grosseira. Falei com ele, não, mas isso aí já é um problema seu. O meu posicionamento é esse. Sobre essa questão aqui que a gente tá vendo, eu penso assim. E nada vai mudar isso. Oxe, mas que comentário é esse? E aí, eu levantei pra ir no banheiro. Eu saí da sala e fui no banheiro. Aí foi nesse momento que ele falou que o Lucas falou com ele. E você não viu nada. Larissa é daí pra pior. O filme era o que? Era Brokeback Mountain, gente? E aí foi aí que ele começou, que ele disse que ele começou a repensar. Porque ele falou que ele sempre teve muito... Nossa, pelo amor de Deus, gente. É isso que fez ele começar a fazer... Uma opinião no filme? Muito medo de casar com uma mulher que fosse autoritária e que peitava ele, sabe? Ele como peão, enfim. Era isso que ele falava. História estranha. E aí ele disse isso. Ele disse isso? Respondeu assim, que ele foi embora, tudo começou por causa desse comportamento, e aí depois os dois começaram a se aproximar, e ficou isso aí, que vocês viram. Aí eu virei pra ele e perguntei também desde quando. Quando que eles começaram? Como que tudo aconteceu? Aí ele falou assim, que tudo começou quando a gente saiu, nós três de novo, e o Lucas bebeu muito, muito, muito mesmo, tava tipo assim,
O Lucas já deu PT várias vezes. PTzão de vomitar e não saber onde é que tá. E eu ter que levar ele pra casa, dar banho nele. E aí teve uma vez que a gente tava junto que isso aconteceu. Que o Lucas deu PT. Só que eu também tava um pouco mais pra lá do que pra cá. Porque nesse dia eu tinha também bebido. E aí o Jurandir me ajudou a subir com o Lucas pro apartamento dele e tal. E aí eu virei e falei com ele. Falei, amor, joga uma água no Lucas, de roupa mesmo, que ele vai melhorar. Porque ele era assim, ele poderia estar, como é que fala? Evaporando álcool pelos poros. Se você desse nele uma jogada de água fria, ele meio que voltava. E aí ele falou assim, que ele meio que despertou um pouco de interesse e de curiosidade quando ele foi dar nele esse banho, né? Colocar ele só debaixo do chuveiro. E aí ele falou que naquele momento que o Lucas estava frágil e que ele estava cuidando dele, que ele começou a sentir por ele um interesse diferente, que ele falou que... Aí ele me contou que quando ele viu ele molhado, que ele meio que desejou ele. Aí eu falei com ele, não, essa parte você pula porque eu não quero saber. E aí ele falou que esse sentimento de querer ele começou aí. Aí eu perguntei ele também quando que eles começaram a se encontrar. Vou te contar no próximo vídeo. Eles se encontraram e quando eles começaram a ter encontros amorosos dentro do nosso relacionamento, enquanto a gente ainda estava namorando em compromisso ou no nosso noivado. Bom, gente, histórias onde a monogamia estraga, né? Podia ter ficado os três juntos, gente. Sabe? Essa história já é tão aceita na sociedade brasileira, né? Porque todo mundo sabe, né? Que o que mais tem casal aí que o marido tem outra, nesse caso era outro, sabe? Ah, podia se organizasse direitinho. Ele me contou que eles começaram a se encontrar pessoalmente, assim, sozinhos. Ele falou o seguinte, que depois que ele deu nele, né, aquele banho lá, não foi um banho, só pegou ele com roupa Depois que deu nele mesmo e colocou debaixo do chuveiro, esperou ele ficar legal, depois que ele ficou legal, ele mesmo tomou o banho dele lá e a gente viu que ele tava bem e nós dois fomos embora. Ele falou assim, que depois daquele dia, o Lucas foi no Aras. E um dia que, obviamente, eu não estava, foi no Aras para conversar com ele e agradecer ele por ter, né, colocado ele no banho e tal, porque ele sabia do jeitão, assim, né, bruto que ele tinha, e ele não gostava muito desse trem de ficar encostando em homem, não. E ele foi para poder agradecer, porque ele sabia que era um pedido meu e que eu tava mais pra lá que pra cá também e não ia conseguir segurar ele direito, porque ele era pesado. E aí, ele virou e falou que ele foi lá pra poder agradecer e que ele falou que tava tudo bem, que fez isso porque ele era o meu melhor amigo e que ele era amigo dele também. Aí ele falou que ele pediu pra dar uma volta em um dos cavalos que tinham lá. E aí... E o cavalo era ele. Talvez o melhor seria... E ele deixou. E aí ele falou assim que o Lucas pediu pra ele dar a primeira volta junto com ele. Montado no cavalo junto com ele. E aí ele pegou, né, um quarto de milha, que é um cavalo mais forte, vamos dizer assim. Ele é mais... Gente, pelo amor de Deus, eu só tenho 15 anos. Em que conto erótico eu cheguei aqui? Não é que ele é mais forte, mas ele é mais robusto. Ele é mais parrudão, assim, do que o manga larga. E ele falou que os dois montaram pra ele dar com ele ali a primeira volta. E aí ele falou assim que
que ele foi na frente, né? Segurando ali a cela, e que ele foi atrás, abraçado com ele. E aí ele falou que foi nessa hora meio que o Lucas, tipo, que abraçou ele assim, falando que tava com medo e tal. E aí ele falou que simplesmente deixou. E que aí depois ele desceu do cavalo e deixou o Lucas dar uma volta sozinho. Só que aí ele contou que parece que o Lucas desequilibrou, sei lá, e caiu. Assim, na pista mesmo. Coisa que não dá nada. É a mesma coisa que um tombo de menino pequeno na cama. Quando você anda com um cavalo na pista, a pista ela tem uma areia fofa. Ela é bem afofadinha, sabe? Então, se você cair, você não vai machucar. Aí ele falou que ele caiu, assim, e aí que ele foi lá ajudar ele e tal. E aí que a roupa dele sujou e tudo mais, e o Lucas era muito nojento com essa questão de roupa. E ele perguntou se ele não teria alguma calça para poder emprestar para ele ir embora, porque depois do Aras ele tinha que passar em um outro local. E o Jurandir morava no Aras, né? Ele não era o dono do Aras, ele trabalhava lá, porém ele morava lá numa casa que tinha nos fundos, que era a casa própria para todo caseiro que fosse ficar lá ou que fosse cuidar aí dos animais, que era o caso dele. E ele também cuidava do Aras, ou seja, caseiro. Aí ele falou assim que ele levou o Lucas até o quarto dele, mostrou o que ele tinha pra, né, ver o que ele... Mostrou o que ele tinha. O que tá acontecendo? Ia querer emprestado e o que ia servir. E ele falou assim que na hora que o Lucas tirou a calça, né, a calça, e ficou só de cueca, que ele se sentiu ainda mais atraído e que ele não conseguiu não olhar e não reparar o Lucas. Aí ele falou assim que na hora que ele tava olhando pra ele, que ele olhou pra ele também, e que ali ele viu que o Lucas tinha percebido que ele tava interessado, assim, ou despertando... Eu achei que ela ia falar outra coisa. Ai, meu Deus, que história é essa, Deus? TikTok pode esse tipo de conteúdo? algum desejo por ele também. Aí ele virou e falou assim que o Lucas... Ele estava com os lábios entumecidos, um membro rijo. Lucas perguntou pra ele, você gostou? E ele falou que... Gente, esse cara contou essa história no telefone e ela tá contando. Eu não tô acreditando. O que tá acontecendo? Sim, que não tava entendendo, que ele nunca foi disso, só que tinha gostado. E aí ele virou e falou assim que se... O Jurandir, né? Virou e falou que o Lucas falou que se ele quisesse experimentar no sigilo, que eu nunca ia ficar sabendo e que ele nunca ia me contar. Até porque se ele me contasse, eu nunca ia acreditar e achar que era mentira dele por causa do jeitão dele, né? Tipo assim, bruto. E realmente eu nunca ia acreditar. E aí ele falou que ele aceitou, que ele não sabe o que deu na cabeça dele, que isso com as palavras dele, né? Que ele sentiu um tesão enorme e que cedeu. E que a primeira vez que eles ficaram foi lá no quarto dele, no Aras. Aí ele falou que conversou com o Lucas e pediu pelo amor de Deus, que não era pra ele contar nada pra mim e tudo mais, beleza. Aí ele falou assim que com o passar, né, dos dias e do tempo e tudo mais, que ele foi sentindo falta dele e foi sentindo falta daquele ato sexual deles. Foi sentindo um vazio intestinal, assim. E que mesmo quando ele ficava comigo, que ele não conseguia satisfazer o desejo que ele estava tendo no Lucas. Vocês conseguem entender? É a mesma coisa que você tomar uma coca querendo tomar água. Você toma a coca, mas no fundo você quer água, você pensa na água. E ele falava que era assim também.
E aí ele conta que os dois começaram com esse envolvimento pouco mais da gente já ter aí 5, 6 meses de namoro. Ou seja, ele me chifrou o namoro inteiro, me pediu em casamento me chifrando, e eu fui chifrada durante todos... Eu fui chifrada por mais de 365 dias. Nossa, o vídeo já tá grandão. E aí eu fiz pra ele também outras perguntas, né? Eu perguntei pra ele se eles saíam juntos, quando eles saíam juntos e que tempo que ele arrumava pra eles saírem, né? E pra eu não perceber. Ele falava sim que os dois se encontravam muito nos momentos que eu ia pra igreja ou nos momentos que eu ia pra vigília. Porque mesmo namorando com ele, mesmo em pecado, mesmo tendo relação sexual fora do casamento, eu nunca deixei de ir na igreja. Eu já contei pra vocês aqui que eu nasci em um berço evangélico, fui durante muitos anos da minha vida evangélica, membra. Aí você fala, mas não existe membra. Existe sim. Quando eu falo membra, eu tô querendo dizer membro do... Quem tá falando, gente? Ninguém tá falando que não existe membro. É algum nicho específico que o povo fala que não existe membro? Eu nem sabia. Corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo da igreja. Porque se você acha que é só você ir e ficar sentadinho lá que você faz parte do corpo de Cristo, não, você está enganado. É uma vida totalmente diferente de renúncia, de entrega e de viver aquela vida para Cristo mesmo, que não era mais o meu caso. Eu não era mais membra, eu não era mais pastoreada, eu não tomava mais Santa Ceia, então eu não tinha mais comunhão nem com Cristo e muito menos com a igreja. Porém, eu continuava frequentando os cultos, frequentando as vigílias e fazendo as minhas orações normalmente, até porque eu sempre gostei de ir no culto. E o Jurandir, ele era católico, nunca me importei com isso, nunca tive problema nenhum com isso. Tenho vários amigos católicos, um dos meus grandes amigos que eu tenho também é padre, então assim, já fui em várias missas dele, adoro inclusive. Porém, ele falou que quando eles mais se encontravam era nesses momentos, que eu tava no culto porque ele não ia, ou quando eu tava na vigília que começava às 11 horas da noite na sexta-feira, terminava no sábado 4 horas da manhã e eu ficava a vigília toda, ou então quando eu ia fazer algum trabalho voluntário no hospital. Tem um hospital aqui em BH, que é um hospital assim que trata pacientes com câncer, etc. E eu ia muito nesse hospital para fazer um trabalho voluntário. Eu participava de um grupo, né? E aí a gente ia lá, visitava essas crianças, eu me fantasiava e tudo mais. Então eu sempre gostei muito disso. E ele falava que era nesses momentos que os dois se encontravam. Até porque ele não podia ir, porque tinha que ter todo um preparo, tinha que ter um curso de capelania. Enfim, era bem burocrático. Como... O povo nos comentários inteiro. Metade falando que foi amarração, a outra metade falando que parece Brokeback Mountain. Teve uma pessoa que comentou, parece história de filme. Aí ela comentou, de terror. Se os dois já... Calma aí, por que ele me pediu em casamento? Olha, outra Lace já, menina, ela tá arrasando na Lace. Ele me pediu em casamento se os dois já estavam juntos, desde os 6 meses de namoro que nós juntos. Essa também foi uma pergunta que eu fiz para a vossa porcaria de Jurandir. Eu perguntei para ele, por que você me pediu em casamento? Porque diabos você quis me pedir em casamento, você comprou aliança, você montou um circo e se declarou para mim se você já estava com a sua rosca mais do que aberta e queimada com o Lucas. E aí, eu tô vendo comentário de gente assim, eu jamais teria coragem de me expor desse jeito. Eu jamais teria coragem como é que é? Eu li uma que a mulher falou assim, eu jamais teria coragem de mostrar essa humilhação, assim, desse jeito e contar.
Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Não tem nada que esse homem possa fazer mais que vai me surpreender, não. Acabou. Entendeu? E eu também não me importo com o que as pessoas pensam de mim. E também não me importo com o que as pessoas falem de mim. E também não me importo com o que as pessoas descubram sobre mim. Uma coisa que eu falo aqui, e eu falo para todo mundo: Deus já viu quem são vocês. Com todo amor. Mas para mim, a pessoa mais importante para saber, para pensar, para opinar sobre mim é Deus. Então, se os pensamentos de Deus sobre mim estiver ok, tá tudo certo. O resto que se exploda. Mas vamos lá. Eu perguntei pra ele. Ah, mas por que você perguntou? Porque eu queria saber. Era meu direito de saber. Porque depois que ele foi embora, eu quase fiquei louca de tanto montar paranoia na minha cabeça, tentando achar resposta que só ele poderia me dar. E aí eu perguntei pra ele: por que você me pediu em casamento? Por que você falava que me amava? Por que você chorava falando que me amava? E por que você demonstrava tanto me amar? Porque a gente tinha um relacionamento muito bom. É claro que eu tenho a minha parcela de culpa. Tenho. De ter ficado levando o Lucas pra tudo quanto era rolê que a gente ia. Errei também, com certeza. Isso... Não, Mona, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Errou de quê? Ter levado uma pessoa sem saber que ele tava lá e cantou macho? Isso aí não tem erro nenhum. Na real, né? Erro foi das pessoas que se envolveram, né? Isso aí é uma coisa que eu não vou repetir nunca mais. Porém, eu acho que não é uma justificativa, assim, cabível pra tanto, né? E eu falei com ele. Eu falei: olha, eu conversei com você. Eu falei com você sobre a venda do estúdio pra gente casar, pra gente ter mais coisas, pra gente fazer uma coisa ainda mais legal, e você concordou, e você já tava com o Lucas. Por que você deixou eu usar o dinheiro da venda pra isso? Por que você, sabendo que você iria me largar, não me convenceu a direcionar esse dinheiro pra outra coisa? A direcionar esse dinheiro... Isso que é o mais escroto, né? O cara tá traindo, não sei o quê, e deixa a pessoa se afundar cada vez mais no relacionamento. Aí é de foder mesmo. Dinheiro pra aquele cavalo que eu sempre quis comprar. Por quê? Ou então guardar, ou então investir, ou então quitar aí os próximos anos da minha faculdade, ou então trocar de carro, que era uma coisa que eu precisava muito naquela época também, né? Naquela época, ano passado, que meu Uno tava assim, só por Deus. E ele deixou. E ele, gente, planejava esse casamento muito mais do que eu. Ele falava nisso todo dia. Ele falava que ele estava ansioso. Ele falava que ele sonhava comigo entrando de noiva. Enfim, a resposta dele foi a seguinte: que ele me pediu em casamento porque ele achava que ele iria conseguir manter uma relação extraconjugal com o Lucas, mesmo casado comigo. Ele falou assim que ele realmente me amava e que ele realmente gostava de mim, mas que ele estava dividido, que o que ele sentia pelo Lucas também era muito forte. E ele falava que ele falou que ele não... Ele tava achando que ele ia fazer a família tradicional brasileira, né? É, uma família num lugar e o paralelo em outro. Não queria me perder, que aí no caso ele ia casar comigo. E o Lucas tinha dito pra ele que eles poderiam continuar ficando sem compromisso e que ele nunca ia me contar nada porque ele também gostava muito de mim e que eu era a melhor amiga dele e ele jamais ia querer me magoar ou me deixar triste porque ele sabia que o Jurandir era o amor da minha vida. Ou seja, o plano dele era casar comigo, ficar comigo e manter uma relação fora do nosso casamento com o Lucas. E sabe o que me chocou nisso tudo? De verdade, não foi nem a Gaia que eu levei do Jurandir, não. Porque chifre eu já levei em outros relacionamentos também, talvez eu até leve de novo. A questão não é essa. O que mais me chocou foi como que uma pessoa que estava comigo, convivia comigo, era meu amigo, estava dentro da minha casa, foi extremamente estrategista para poder fazer todo esse cerco e ficar com ele. É claro que ninguém rouba ninguém de ninguém, né? Ele foi porque ele quis.
Mas eu falo assim, como que ele foi mal intencionado em tudo? E como que ele fez isso tudo aqui, ó, debaixo do meu nariz? E eu não percebia nada, sabe? E tipo assim, quando a gente saía junto, ele nem olhava na cara dele. Tipo assim, não havia troca de olhares. Tipo quando a gente tá ficando com alguém num grupo de amigos e aí nenhum amigo sabe. E aí quando a gente sai todo mundo de rolê, a gente olha pra aquela pessoa que a gente tá ficando, tipo assim, com essa cara. Não existia isso, gente. Não existia nenhum tipo dessa possibilidade. O Lucas me ajudou a escolher meu vestido de noiva. Ajudou a montar as caixas dos nossos padrinhos. Que bicha safada, né, menina? Olha. Ajudou na escolha das cores, do sítio, de tudo. E eu falei com ele. Tipo assim, o tanto que eu xinguei ele nessa ligação não tá escrito. Eu falei com ele, eu queria entender por quê. Por quê que você queria ficar casado comigo e ainda assim manter com ele essa relação extra. Aí ele falou que é porque ele pensava que nunca teria coragem de se assumir e o sonho dele sempre foi ter uma família com uma esposa, filhos, morar na roça, ter uma terra, ter cachorros. Aí eu falei, entendi. Então eu seria a matriz para poder realizar o seu sonho e eu seria usada para poder parecer para a sociedade que você era um homem hétero, né? Só que no fundo você ia continuar torrando a sua rosca lá atrás. É isso mesmo. E aí ele falou que sim. Porque Meu Deus do céu, juro. se você não aceitar voltar pra mim, a minha vida não tem mais sentido. Essa foi a frase final do casamento, quando ele já estava terminando já a nossa conversa por ligação. E eu já adianto pra vocês, eu sou uma pessoa que eu não sou chantageável. Eu, tipo assim, eu não tô nem aí pra nada. Eu sou esse tipo de pessoa. Se algum dia eu ficar com algum homem aí na minha vida e ele tirar fotos minhas, ou eu enviar pra ele alguma foto minha, né, íntima, coisa que eu não faço, mas vamos supor que eu endoido ainda mais do que eu já endoidei e envio. E ele vira pra mim e fala assim, que se você não fizer isso, eu vou postar isso aqui e todo mundo vai ver como que você é. Sabe o que eu vou falar? Pra postar. Chique demais, uai. Por que não vai postar? Um peitinho bonito desse? Uma bundinha assim, com uns furinhos, mas tá tudo em cima? É só mais um peito, só mais uma bunda, só mais uma mulher pelada que vai aparecer na internet. Então, assim, eu não sou uma pessoa... Calma aí, eu perdi. Eu vou falar? Pra postar. Não faço, mas vamos supor que eu endoido ainda mais do que eu já endoidei e envio. E ele vira pra mim e fala assim, que se você não fizer isso, é uma pessoa chantageável. Não adianta. A pessoa pode falar assim, eu vou contar isso. Pode contar. Me chama no dia que você for contar, que eu junto também pra falar mal de mim junto com você. Porque não tem ninguém pra falar mal de mim melhor do que eu. E ele virou e falou que se eu não voltasse pra ele, a vida dele não teria mais sentido e que ele não quer mais ficar com o Lucas, que ele tá com nojo do Lucas e que ele não ia ter mais motivo pra poder viver. E que se eu não voltasse pra ele e que se eu não perdoasse ele, ele ia tirar a própria vida. Sabe o que eu falei? De verdade, eu sei que ele é uma alma que foi comprada por um preço muito caro, que é um preço de sangue, e o sangue de Jesus Cristo. E sei que valor nenhum nesse mundo compraria a alma de ninguém. Mas eu sei, ainda mais, que eu não tenho controle sobre a vida de ninguém. E eu tenho na minha consciência total que eu não sou pivô de vontade de desfalecer de ninguém também. Então eu falei com ele, falei, olha, assim como eu, você é conhecedor da palavra de Deus, né? Apesar de tudo que a sua mãe fez, você tem uma mãe que te orientou sobre qual caminho você deveria seguir.
que a mãe fez que eu perdi? E suicídio é um pecado que não tem perdão. Existe aí uma grande amplitude de opiniões quanto a isso, né? Mas no meu ponto de vista e na minha forma de acreditar e nos ensinamentos que eu tive, existem 2 pecados, segundo os ensinamentos que eu recebi, é assim que eu creio, que não são perdoáveis por Deus. Primeiro é o suicídio e a segunda é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, assim, por quê que a pessoa vai querer tirar a própria vida? Ah, porque eu quebrei. Ah, porque eu tô sem dinheiro. Ah, porque eu tô doente. Ah, porque eu fui traída. Ah, porque fulano de tal terminou comigo. Ah, porque você não sabe do tanto de problema que eu tenho. Ah, porque a minha vida não é boa. Não existe nenhuma situação nesse mundo que Deus não possa reverter. Se você tá com dívida, Deus pode te fazer próspero. Se você tá doente, Deus pode te Jesus, uma pregação do nada. dar saúde. Se você foi traída, Deus pode colocar um homem ou uma mulher no seu caminho para te honrar Dependendo do que você e para te fazer feliz. Se você sofreu percas na sua família, Deus pode consolar o seu coração e tirar toda dor, tirar toda angústia. Se você não vê motivo nessa vida, Deus pode te dar motivo suficiente para viver e viver bem, viver feliz. E o que eu tô falando com vocês aqui é o que eu falei para ele. E eu falei com ele, falei, não adianta você tentar me manipular falando que vai tirar sua própria vida se eu não voltar pra você, porque eu não vou voltar. E você me conhece muito bem. Eu sou mais teimosa do que uma mula quando empaca. Não adianta, você pode arrancar o couro dela de tanto bater, ela não vai andar. Ela empacou e dali ela não vai sair. E eu sou da mesma forma. Eu falei com ele, você me tirou da sua vida porque você quis, por causa dos seus atos. Agora que eu tô estabilizada mentalmente, que eu tô tentando me levantar financeiramente, depois de todo o prejuízo que você disse que não tem condição de arcar, inclusive eu falei com ele sobre todas essas contas, dívidas, falei com ele que eu peguei dinheiro emprestado com a agiota para poder pagar fornecedor que ficava insuportável, me cobrando o tempo inteiro. E ele falou que sente muito, mas que ele não tem nenhuma condição, porque aquilo que ele tá ganhando hoje, o Lucas pega. E eu falei com ele, isso não é problema meu, né? Porque vocês simplesmente saíram e me deixaram com esse BO aqui, tá? Ah, tá. Parece que tem uma parte da história que a gente não sabe. Que é o seguinte, alguém nos comentários está falando assim, ele chegou a casar com o Lucas no papel? E aí comentaram, sim, se casaram no aniversário dela, com certeza fizeram isso para provocar ela. E a ex... Por que fariam isso para provocar ela? E a ex-sogra pediu a aliança dela porque o ex-amigo dela, o Lucas, tão invejoso que queria casar com a aliança dela. Entendi, é por isso que ela odeia a mãe. Tá. Então, assim, eu não desejo a sua infelicidade de forma nenhuma. Eu desejo que de verdade você se encontre em você, seja você homossexual, seja você heterossexual, qual caminho que você decidir seguir. Eu espero que você seja muito feliz, mas comigo você não vai ficar mais. Não vai ficar. Não tem capeta no inferno e anjo no céu que faça eu ficar de novo com você. Acabou. E eu falei isso de forma bem clara pra ele. Falei, eu tô seguindo a minha vida. Agora que eu tô me estabilizando, que meu cabelo nasceu, que eu conheci uma outra pessoa, que aquelas feridas que estavam no meu coração que você fez, tem uma outra pessoa curando todas elas. Aí você acha mesmo que eu vou largar toda essa fundação que eu tô construindo de novo para voltar para esse castelo na areia que você construiu dizendo me amar? Não vou, não. Falei com ele, eu sinto muito, mas se amanhã ou depois chegar a notícia que você infelizmente tirou a sua vida, pra mim no dia seguinte vai fazer 2 dias. O máximo que eu posso fazer por você é te mandar uma coroa de flores. Só. Comentário assim, ela vai contando e vai pregando, ó glória! E não fico com peso nenhum na minha consciência. Nenhum. Ainda teve uma outra mona que falou aqui, olha só uma coisa, sobre suicídio não existe nenhuma parte da Bíblia que não existe perdão. A misericórdia de Deus é infinita
E uma pessoa, em caso extremo de doenças mentais, que não é o caso dele, não teria perdão? Isso é uma discussão teológica gigante, onde já tem um martelo batido. Eu, como católica, preciso te corrigir. Agora, não ligue para o que ele diz. Quem quer cometer tal ato não avisa. Não é bem assim que funciona, não, amor. Vocês podem até me cancelar por isso, mas eu não fico. Não fico, tá? Porque Quem tá te cancelando, Mona? cada um sabe de si, cada um sabe da sua vida, cada um é responsável pela sua própria vida e cada um tem o direito de fazer com a sua vida aquilo que quiser. Porque isso foi uma coisa que Deus deu. Isso foi uma coisa que Deus deu, que é o livre-arbítrio. Então, eu não posso fazer nada. Agora, voltar com esse tipo de chantagem? Não. E aí vocês me perguntaram também, o Lucas com certeza deve estar vendo esse vídeo. Tá. Com certeza ele tá. E eu espero que ele esteja sentindo pelo menos um pouquinho de toda a raiva que eu senti. De ter alguém que eu amava e esse alguém desejar outra pessoa. Hoje ele é casado e o marido dele quer voltar pra mim. E eu não quero voltar pra ele. Né? Você ouvir de uma pessoa ou do seu próprio marido ou da sua esposa que ele tem nojo de você, eu acho muito pesado. Né? Mas todo castigo pra você, Lucas, vai ser pouco. A vingança é um prato que se come quente. E ela Frio. realmente pertence a Deus. Boa sorte. É isso aí. A vingança é um prato que se come frio. Passarinho que come pedra, tanto bate até que fura.